No dia de ontem, o seu deputado Pedro Frazão esteve em direto no canal NewsNow numa conversa mais acalorada com o jornalista Pedro Mourinho e também frente a frente com o deputado do Partido Comunista, que pouco participou, pelo menos até dada altura, quando o seu deputado Pedro Frazão, na semana anterior, tinha trazido imagens para o espaço público que estavam a ser passadas online e que eram imagens que comprometiam alguns membros do Partido Socialista ou ex-membros do Partido Socialista com gestos menos dignos, que vocês vão ver de seguida, mas em que, pelos vistos, uma das imagens é montagem. O seu deputado Pedro Frazão agiu em conformidade, como deve ser, retratou-se, isto são coisas que acontecem, pediu desculpa nas suas redes sociais e disse-o também em direto, mas havia 4 imagens que, apesar disso, eram verdadeiras. Outra questão. Há aqui gestos que estão nas imagens, mas há outros que não cabem em imagens, nomeadamente José Sócrates dizer que Manso é a sua tia. Não é propriamente um gesto que caiba numa imagem, mas que eu acho que merece ser falado. Isto tudo para falar de um debate digno na Assembleia da República, que pelos vistos era um debate digno que acontecia antes do Chega a chegar. Passo aqui a redundância, o que pelos vistos não é o caso. E portanto, vamos ver aqui esta troca de ideias entre o seu deputado e o jornalista um bocadinho mais acalorada e fazer uns breves comentários. A última vez os 3 juntos foi no dia 9 de junho e já no final o Pedro Frazão, depois de uma pergunta que eu fiz sobre umas declarações de Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal, decidiu oferecer-me estas fotografias em que há aqui várias pessoas, todas elas de uma forma ou de outra já estiveram ligadas ao Partido Socialista e estão aqui em gestos que à primeira vista parecem gestos indecorosos. Foi mesmo no fim do programa, nós terminámos logo 30 segundos depois disso, há de resto imagens, podemos recordá-las. Digamos que também não houve tempo aqui para uma grande análise das imagens, mas o polígrafo fez-nos esse a favor pouco tempo depois de fazer um fact-checking e diz que não só... Antes de ouvirmos o resto, e peço desculpa fazer já esta breve interrupção, na imagem que o seu deputado Pedro Frazão vê-se claramente que aquele gesto é intencional, quer dizer, e aquele não é montagem, não foi um erro que o seu deputado cometeu, que pode cometer, qualquer pessoa comete, ainda para mais neste mundo digital, mas o que é facto é que aquele gesto era claramente intencional e estava a ser feito na direção de uma câmara. Portanto, quer dizer, não é propriamente o auge do nível, o auge da classe, não é propriamente o auge da cordialidade do debate político. Era algo bastante explícito e feito para uma câmara, portanto... Enfim, vamos ouvir o resto. Havia uma fotografia que foi manipulada, da ex-ministra Graça Fonseca, em que na imagem lhe foi retirado um dedo, no fundo. Exato. Na sexta-feira tivemos inclusivamente que ler um direito de resposta de Graça Fonseca. E depois todas estas fotografias em que... Sim, é verdade, Pedro. Tirando esta do ex-ministro Manuel Pinho, em todas as outras, enfim, surge aqui o dedo do meio e o significado que o Pedro Frazão lhes quis dar. É o significado. Não, porque o próprio polígrafo ele escreve o contexto desta fotografia em que o ex-ministro Mário Centeno faz o gesto com o dedo do meio para alguém que é conhecido e, portanto, não existe uma ofensa. Mas o Pedro Mourinho aceitava que um filho seu fizesse esse gesto para uma pessoa conhecida? Acho que não. Esse gesto é um gesto ofensivo. Mas este foi feito na brincadeira, Pedro Frazão. Mas permitir... Sou jornalista, eu peço imensa desculpa. Eu sou jornalista, não é dos piores jornalistas das televisões portuguesas, de todo. Aliás, é um jornalista pelo qual eu tenho alguma consideração. Agora, foi feito na brincadeira. Sou jornalista, há brincadeiras e brincadeiras. Há algumas que se podem ter na Assembleia da República e há outras que não se podem ter. E, portanto, ninguém perguntou, por exemplo, e houve, aliás, esse comentário, e, aliás, a Joana Mortágua espalhou uma notícia falsa e não se retratou dela, e, aliás, o Pedro Frazão fez questão de desmistificar isso. Eu estou a lembrar isso porque essa mentira de Joana Mortágua envolvia o deputado Pedro Frazão. Dizia-se que havia uma deputada negra, já não me recordo de que partido é que era, que tinha ouvido durante o dia o comentário de boa noite. Ou seja, alguém se dirigiu a essa deputada dizendo boa noite, supostamente fazendo uma alusão à cor da pele da senhora.
A Joana Mortágua, muito frontal, de forma direta, disse nos meios de comunicação tradicionais: o deputado responsável por essa expressão foi o deputado Pedro Frazão do Chega. Joana Mortágua disse isso ao deputado Bruno Nunes, também do Chega. O deputado Pedro Frazão utilizou declarações da própria deputada negra, em que ela dizia que isso tinha sido feito numa comissão qualquer, à qual o seu deputado não pertencia. E, portanto, Joana Mortágua espalhou mentiras e não se retratou delas. O seu deputado retratou-se. E esta questão, mas é na brincadeira. Bom, quer dizer, eu também, se calhar também tenho brincadeiras deste tom com os meus amigos, mas nunca é no meu local de trabalho, nunca é a meio de uma aula na universidade. Quer dizer, é uma questão de se manter o nível. E independentemente da razão ou do tom com que se faça este gesto, estamos na Assembleia da República, caramba. Ou então, quer dizer, se for na brincadeira, vale tudo, não é? Portanto, o José Sócrates dizia assim: manso é sua tia, como chegou a dizer, e depois dizia: não, peço desculpa, foi na brincadeira. Quer dizer, está bem, foi na brincadeira, mas já o disseste durante uma sessão plenária, não é? Portanto, há aqui brincadeiras que não se têm e, portanto, desculpabilizar isto dizendo que é na brincadeira não me parece o adequado, senão, quer dizer, quem é que mede o grau de brincadeira? E agora, se José Sócrates dissesse: não, mas Manuel Pinho também fez assim, mas era na paródia, não liguem muito a isso. Manso é a sua tia, era aqui uma brincadeira de pessoas que se conhecem desde a infância. Sim, deixem isso para fora da Assembleia da República, porque não estão a brincar, deveriam estar a representar o povo português. Vamos ouvir o resto. É o que o polígrafo escreve. Permitia que um filho seu fizesse esse gesto na brincadeira a uma pessoa que conhecesse. Permitia que um filho seu que tivesse num mandato dado pelos portugueses fizesse no Parlamento. Eu já percebi o seu ponto, agora deixe-me responder. Eu estou a dizer gestos porque o Pedro ordinários, Frazão quis dar um significado e o contexto que quis dar. Quando isto pode não querer dizer exatamente aquilo que o Pedro quis mostrar. Eu vim aqui para responder. Portanto, eu tomo total responsabilidade dos meus atos. Um em cima do outro é que ninguém vai entender o que Pedro Mourino tem que me deixar responder, não pode cilindrar durante 5 minutos aquilo que quer fazer passar lá para casa e depois não me dar. Eu também tenho direito de respostas, não é só a doutora Graça Fonseca. E, portanto, mas tem sobretudo a responsabilidade de mostrar fotografias que não sejam manipuladas. Mas posso falar ou não? Não posso. Tem sobretudo aqui. Então vou-me embora, se não posso falar, vou embora. Faço como Pedro Santana Lopes e levanto-me do programa. É que se não posso falar, ficamos com um programa que não passa nada lá para casa. Portanto, agora sou eu a falar. Muito bem. E, portanto, eu mostrei-lhe 5 imagens dentro de uma folha de papel, todas elas representavam gestos ordinários. Pode dizer que é brincar, pode tentar branquear, pode dizer que quando é um governante do Partido Socialista a fazer este gesto, já pode ser porque está na brincadeira. Mas pode garantir que o António Costa aqui está a esticar o dedo do meio? Eu digo-lhe uma coisa. Pode garantir isso? Não sei, mas ou foi um gesto que foi apanhado assim? Porquê que então... Não sabemos, mas porquê que o fotógrafo parlamentar que tirou essa notícia, ou o seu colega da comunicação social, achou que tinha relevância... Só a citar pois, mas eu estou-lhe a fazer uma pergunta de volta, mas posso falar sem ser interrompido durante mais de 5 segundos? Houve um jornalista parlamentar ou um jornalista, seu colega, que... Olhem lá para a imagem. A sério, vejam lá a imagem. Quer dizer, isto está o outro senhor... Isto parece-me ser o Mário Centeno, assim de repente. Eu acho que é o Mário Centeno que faz este gesto. Se eu estiver aqui a dizer alguma mentira, corrijam-me nos comentários, mas parece-me ser Mário Centeno. Quer dizer, isto feito na Assembleia da República... mas é na brincadeira. Está bem, é na brincadeira, mas estes senhores não foram mandatados para brincar. Estes senhores não ganharam eleições, ou pelo menos não foram eleitos, mesmo não ganhando eleições, para andar a fazer estes gestos para o país todo. Eles sabem perfeitamente que a Assembleia da República, com frequência, em todos os debates, obviamente, pelo menos há a RTV, mas há outras televisões que passam isso, a RTP3 também passa debates parlamentares, e sabem perfeitamente que estão a fazer gestos e a dar declarações para o país todo. Portanto, vamos ter aqui um bocadinho de noção. Não interessa a razão pela qual a fez, é um gesto indelicado, ordinário, que não se faz na Assembleia da República. A Assembleia da República é um local de representação nacional, é representação da nação. Temos que ganhar aqui um bocadinho de noção e de decoro, não é? Portanto, é importante que isto se diga, a razão pela qual o gesto foi feito, quer dizer, vejam por vocês, acham que isto é digno de se fazer na Assembleia da República? Não me parece. É como outro senhor, acho que era no Parlamento Regional, chegou e baixou as calças. Quer dizer, é a brincar. Segundo aqui a lógica do senhor jornalista, é na brincadeira. Ele chegou ao Parlamento Regional e baixou as calças, pronto, em protesto. E, portanto, como é na brincadeira, ele agora dizia, não, foi na brincadeira, não liguem. Não fica bem.
não é? Vamos ouvir o resto. E achou relevância nesse gesto. Não fui eu que tirei essa fotografia, foi alguém que acompanha os trabalhos parlamentares. Qualquer pessoa sabe que esse gesto é um gesto ordinário, é um gesto que não se deve fazer numa... Se eu estiver acha assim, que deve assim, fazer, mas acha que deve fazer. Se eu estiver assim, desculpe, é um gesto Marinho, normal. Desculpe. Eu estou a ser indecoroso consigo. Não, porque esses gestos são feitos no Parlamento com uma intencionalidade. Não se deixe de levar pela sonsice dos senhores membros do governo, do Partido Socialista, porque então é uma coisa, quando é o Chega a fazer um ato... Quando é o Chega, que é esta do Manel Pinho, que valeu a demissão nesse dia. Eu não posso falar durante mais 10 segundos, senão vou-me levantar e vou-me embora e não aceito mais convites para vir a esta estação de televisão, porque eu acho que fui convidado para vir aqui, foi para dar o meu ponto de vista. O Pedro Mourinho está a interromper-me permanentemente a cada 5 segundos e, portanto, eu gostava de poder falar. Portanto, essas fotografias representam gestos que foram fotografados por jornalistas ou por fotógrafos parlamentares. Não fui eu que tirei as fotografias. Se alguém tirou essa fotografia é porque achou que ela tinha pertinência em ser fotografada e tinha pertinência em ser divulgada. Aliás, essa fotografia de Mário Centeno e essa de António Costa até foram divulgadas por um jornal deste grupo de comunicação social. Foram divulgadas pelo Correio da Manhã. Eu, quando vi o direito de resposta da doutora Graça Fonseca, há 2 dias atrás, o Pedro quer continuar, o Pedro quer continuar a desculpar a sonsice e a inocência dos senhores deputados do Partido Socialista. Olha, eu convido a ir ao Parlamento para ver que os deputados do Partido Socialista e os seus membros do governo são tudo menos inocentes. Agora, em relação à Graça Fonseca, que eu acho que também devo uma palavra lá para casa, quando eu vi o direito de resposta da doutora Graça Fonseca e me apercebi que, de facto, uma em 5 imagens tinha sido manipulada, eu imediatamente fiz uma reação nas minhas redes sociais, podem todos ir consultar e já agora sigam as minhas redes sociais se quiserem, e poderão ver que foi publicado há 2 dias atrás um vídeo onde eu me desculpava publicamente e pedia desculpa diretamente à doutora Graça Fonseca. Agora, isso não retira a pertinência das outras fotografias e não retira aquilo que o Pedro Mourinho devia ter feito quando teve aqui o Bruno Gonçalves do PS, que era perguntar-lhe se os seus colegas deputados... Bem, mas eu também não sou responsável. Eu também não sou responsável pelos gestos, pelo comportamento dos meus colegas, e o Pedro Mourinho perguntou-me. Não, mas é que o Pedro Mourinho perguntou-me a mim... E aquilo que o Pedro Frazão trouxe deu-lhe o significado. É que o Pedro Mourinho perguntou-me a mim pela responsabilidade do comportamento dos meus colegas de bancada. E, portanto, o Pedro Mourinho, jornalista, devia ser isento, devia ser equidistante. E a mesma pergunta que me fez a mim, devia ter feito ao PS sobre essas fotografias. Infelizmente não fez. Infelizmente não fez. Não, claro que fala. E eu prezo muito o seu trabalho e já tive a oportunidade de lhe dizer. Agora, a equidistância que faz em análise ao comportamento do Partido Chega, lamentavelmente, não é a mesma. Como faço em relação a todos não é a sua, nem infelizmente é de muitos jornalistas. É de muitos também apertados comigo, como elementos do PS e todos os outros partidos. Bom, meus caros, este foi um momento televisivo. Eu gostava só apenas de deixar uma nota final. Este senhor que aqui está, este senhor jornalista Pedro Mourinho, não é de todo dos piores jornalistas, muito pelo contrário. Tenho algum apreço pelo trabalho deste senhor. Não tem por hábito grandes interrupções. Isto foi aqui um momento mais aceso. Este senhor jornalista não tem mesmo por hábito ser um mau profissional, diga-se de passagem. Mas isto que foi dito pelo seu deputado é verdade. Isto porquê? Porque muitas vezes, e não é só nesta estação televisiva, muitas vezes, quando há debates com deputados do Chega, eu até compreendo quando a pergunta é feita ao líder parlamentar. O líder parlamentar, apesar de não ser responsável por comportamentos dos outros deputados do seu grupo, acaba por ser ali responsável do grupo parlamentar e, portanto, deve uma palavra aos meios de comunicação tradicionais. O deputado Pedro Frazão não é líder da bancada parlamentar e, portanto, enquanto deputado individualmente, o seu deputado Pedro Frazão tem responsabilidade pelas suas próprias ações. Quando o seu deputado é questionado sobre o comportamento dos seus colegas, devia também ser questionado, não digo Bruno Gonçalves, porque Bruno Gonçalves no caso até é deputado no Parlamento Europeu, mas quando se chamar alguém do Partido Socialista, tem que se perguntar então, como é que é? O senhor José Sócrates, na altura, Manso é sua tia. Isto são comportamentos que dignificam a Casa da Democracia? Esta questão de Isabel Moreira andar a maltratar o filho de um deputado do Chega que tem uma condição e que depois levou uma resposta que não gostou. Como é que é? Isso vai-se repetir? É que não é só ver os gestos, é ver as palavras, consultar as atas do que é dito no Parlamento e, quer dizer, há episódios de uma repugnância inacreditáveis, nomeadamente
nomeadamente por parte de Isabel Moreira, que ofendeu o filho com uma condição, que eu não sei qual é a condição, e é o que é. O filho do deputado Filipe Melo, que tem uma condição, foi ofendido pela Isabel Moreira, e alguém questionou, Pedro Nuno Santos, alguém questionou o líder da bancada parlamentar do PS, que agora não me recordo do nome, alguém questionou essas pessoas sobre, então, e Isabel Moreira, vai-se controlar ou isto vai continuar a ser uma tasca do Partido Socialista? Essa pergunta nunca foi feita em direto. Nunca foi feita em direto essa pergunta. Aliás, havia um deputado do PSD, lembro-me perfeitamente, acho que estava André Ventura a fazer uma intervenção, e ele levanta-se e começa aos gritos e a gesticular na direção do púlpito. E, portanto, não houve um comentário. Ele depois lá teve que falar, que aquilo foi tão mediático que ele foi obrigado a falar. Mas e perguntarem ao PSD, estes comportamentos de tasca vão-se repetir? Não houve essa pergunta e, portanto, é apenas esta a diferença. Eu não tenho problema nenhum que haja escrutínio ao Chega, até agradeço. Aliás, eu na categoria de votante agradeço imenso que esse escrutínio seja feito, mas quero que o escrutínio seja transversal, quero que o confronto seja transversal e não é só andar a fazer aos mesmos de sempre. Este senhor jornalista não é de todo o dos piores, teve aqui um episódio mais intenso, em que se interrompiam mutuamente e estavam algo nervosos, é normal, pronto, acontece, mas este senhor jornalista de todo não é dos piores, muito pelo contrário. Mas acho que desta vez, sobre esta questão em específico de não questionar ninguém do Partido Socialista sobre os comportamentos da bancada quando há atas, quando há fotos, quando há vídeos, era importante que se questionasse também. Mas pronto, era isto no fundo, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.